Bom dia aí. Hoje nós vamos iniciar a ideia de estudar as leis de Newton. As leis de Newton. Tá, o que são as leis de Newton? Na verdade, Newton desenvolveu três leis, né? Vou pôr assim: Newton desenvolveu três leis. Quem são essas leis de Newton? As leis de Newton. Newton desenvolveu a primeira, chamada primeira lei de Newton. E ficou feio esse N. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala o seguinte: vou botar de azul. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Assim, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então lá, ó, qual é a ideia? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Assim, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Essa lei é conhecida como lei da inércia. Inércia. Todo corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes. Se ele está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a ficar em quê? Em movimento. Daí surge também a segunda lei. A nossa segunda lei. Segunda lei. Que ela é o seguinte, ela é conhecida como, vou pôr aqui, não, de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica fala o seguinte: que a força resultante em um corpo é o produto da sua massa pela sua aceleração. A força resultante de um corpo é o produto da sua massa pela a sua aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. É a única que tem equaçãozinha, né? A força é o produto da massa pelo que? A sua aceleração. E a terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton. Primeira, segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton. O que é a nossa terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é conhecida como a lei da ação e
reação. A lei da ação e reação, que é o seguinte. Qual é a ideia dela? Se o corpo aplica epa, esse A aqui tá fora. Se o corpo aplica uma força sobre outro corpo, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade direção e sentido oposto. Sentido oposto. Então vamos lá. Toda ação e reação na terceira lei de Newton, se um corpo aplica uma força sobre outro, ele receberá uma força de mesma intensidade, vamos colocar aqui, ó, mesma intensidade, direção e sentido, o que? Oposto. Mesma intensidade, direção e sentido, o que? Oposto.